Chegou a nossa vez. Vamos falar das reformas religiosas? Vamos começar cantando, né? Pra dar aquela relaxada. Ou aquela reformada. Sacou? Me perdoa, mas eu protestar a si mesmo. Eu vivi por muito tempo em um mosteiro. Lia a Vulgata, a Bíblia e rezava. Precisou eu sair, ir a Roma ver o Papa. Faz muito tempo que eu não durmo direito. A igreja está cheia de muitos erros. Existem vários clérigos que não levam a sério. A vida de um padre é um sério ministério. Eu sou Lutero, tô pregando muito contra o clero. 95 teses escrevi, questiona a simonia e as indulgências. Eu sou Lutero, tô pregando muito contra o clero. 95 teses escrevi, questiona a simonia e as indulgências. Não se compra pedacinho do céu. E assim a gente vai tentando entender o que foi a reforma, né? Ela foi aquela rachadura que ocorreu na Igreja Católica. De dentro dessa reforma saíram os protestantes. E Calvino na Suíça estourou. A reforma ele lá implantou. E como Henrique VIII, que quis casar com a Ana, matou suas esposas e fundou a Igreja Anglicana. Faz um tempo que esse barulho estourou. E a reforma logo se consolidou, dividindo a igreja em católica e protestante. Contra a reforma vai entrar e barrar essa história. Não adianta, os protestantes já tomaram conta. Chega de impostos e indulgências. A burguesia adorou esse papel. Não adianta, os protestantes já tomaram conta. Chega de impostos e indulgências. A burguesia adorou esse papel. 95 teses caíram do céu. Não adianta, a reforma da Europa tomou conta. Chegando depois nas Américas, pois a burguesia adorou esse papel. 95 teses caíram do céu. Já tomaram conta, tomou conta da Europa. O movimento se arrastou. Foi isso que aconteceu. Tá bom, professora, mas como é que você me explica esse movimento? Por que fala que foi um movimento? Porque agitou a Europa, literalmente. Não imagina que a Igreja Católica está reinando soberana, majestosa na Europa, em todos os países da Europa. Nesse período, tá? O homem já está navegando, as Américas já foram descobertas, tá? Descobertas, o termo descobrimento é um termo muito questionado, né? Por que a gente fala em descobrimento? Já tinha gente aqui, né? Então, bora botar isso aqui para pensar, né? E aí, lá na Europa, estava tendo uma crise política, social, econômica e moral, né? Lutero, no século XV, né? No século XVI, ele vai começar a questionar algumas práticas da Igreja Católica. Por exemplo, a venda de indulgências. Você não podia vender o perdão, tirar uma pessoa, pagar para uma pessoa sair do purgatório. Isso tudo acontecia nesse período, né? E como que ele vê isso? Quando ele sai, quando ele vai a Roma, né? Para poder ver como é que vivia, né? O Papa e as pessoas que ali o cercavam, né? Ele não chega a ter um encontro logo de cara com o Papa, mas posteriormente ele vai ter encontro com pessoas muito importantes da figura do clero, né? Ou seja, a igreja já tinha um Papa. E aí nós temos também que pensar no seguinte, por que ele começa a questionar isso? Ele é um cara da idade moderna, mas com a mente medieval. E ele cresceu acreditando que Deus punia, que Deus castigava, que Deus era um Deus, né? Se você fizer isso,
vou te castigar, entendeu? Não, mas não era bem assim, as coisas não funcionavam assim. E aí ele passa a ler a Bíblia Sagrada, né? Como assim, professor? Ele não lia, ele por ser padre lia, só que a Bíblia era algo que não tinha muito, nem todos tinham muito acesso, inclusive alguns padres não tinham muito acesso. Como ele era muito estudioso, um monge muito curioso, né? Ele começa a ler, e aí através de algumas leituras da própria Bíblia, ele questiona, né, a postura da Igreja Católica. E aí que tá, e aí que vai começar a treta entre a Igreja Católica e Lutero, né? Então, quando a gente fala assim, eu sou Lutero, tô pregando muito contra o clero, ele brigou literalmente com o clero, com o alto clero da Igreja Católica. Ele precisou se esconder por um tempo na Inglaterra para poder não ser morto, porque ele estava sendo, ele virou alvo de perseguição da Igreja Católica também, né? E de outros movimentos que eles estavam, né, querendo sufocar as ideias dele. Por quê? Porque ele mexeu na ferida, ele mexeu no dinheiro, tá? E aí tá, ele rompe com a igreja. Alguns historiadores vão dizer que ele saiu revoltado, foi embora e abriu a igreja luterana. Não, não foi bem assim que aconteceu. Ele sai porque a igreja já não aguenta mais tanta briga e ele também não. Aí ele é convidado, né, educadamente a se retirar da igreja católica. E aí ele vai dando continuidade ao seu pensamento de uma igreja que não paga impostos, né? Uma igreja que o cristão ele tem acesso à Bíblia, aí entra a prensa de Gutenberg, né? Através da prensa de Gutenberg, muitos dos livros dele e folhetos e artigos circulou pela Europa, e aí a gente entra com a figura do Calvino e do Henrique VIII, né? Tá, Lutero rompeu com a igreja rompeu com Lutero, essa não é a questão. A questão é que houve essa rachadura, ficou essa mágoa entre os dois, né? E aí, né, fala assim, e Calvino na Suíça estourou, né? O João Calvino, ele vai implantar a reforma, as ideias da reforma lá na Suíça, e assim para frente em outros países também. Isso vai ficar conhecido como calvinismo, ou reformas calvinistas. E Henrique VIII. Henrique VIII ele queria muito se casar com uma outra mulher que não era sua esposa, ele já era casado, olha que louco, né? E aí ele não conseguia ter um herdeiro homem, ele só tinha filhas, e aí ele fala, poxa, eu preciso dar um jeito de casar com uma outra mulher que me dê um herdeiro homem. E aí que entra a figura de Ana Bolena. Ele quis se casar com uma das suas esposas, ele teve acho que 7 no total, né? A igreja católica não permitiu o divórcio, tá? Nesse período. E aí, o que ele faz? Ele simplesmente mata as suas esposas até ele conseguir se casar com uma que deu um herdeiro homem para o seu trono, tá? E não foi a Ana, se eu não me engano, que deu o herdeiro homem, não. Acho que foi uma outra. Mas isso não vem ao caso agora. O que importa é que a igreja anglicana surge daí. E qual que é a ideia, gente, das 95 teses, né, de Lutero? Questionar os dogmas da igreja, tá? Igreja católica. E aí fala, não adianta, os protestantes já tomaram conta. Quando a igreja católica vê que o movimento está ganhando força e que as pessoas estão indo atrás dos protestantes, dos luteranos, no caso os calvinistas e anglicanos, ela começa a perder fiéis. Perdendo fiéis, ela começa a perder, né, oferta, dízimo e um monte de coisa. E aí ela vai atrás, né, de uma fórmula para tentar barrar esses protestantes. É a questão da contra-reforma, o movimento contra-reforma, né? E aí, dentro do movimento da contra-reforma, nós vamos ter o Concílio de Trento, né, dentre outros concílios que vão ocorrer depois, séculos depois, né, anos depois, perdão. E aí, nesse concílio é decidido uma série de coisas para a Igreja Católica. E por isso que eu falo, não adianta, os protestantes já tomaram conta. Quem saiu atrás do protestantismo, saiu. Calvinismo, luteranismo, anglicanismo, seja ele qual for. E aí nós temos, né, esse desfecho todo, né? A Igreja Católica ela consegue, né, se manter até hoje plena lá, toda soberana, né?
E as igrejas protestantes existem, estão aí, né? Basta você olhar ao seu redor que você verá muitas. Quando eu falo de igrejas protestantes, eu estou frisando mais das históricas, tá? E aí não entra em questão as que vieram depois, de outros movimentos, não, tá bom? E é isso. Vamos falar de América Espanhola agora e América Portuguesa. América Espanhola e América Portuguesa. O que a gente precisa saber de América Espanhola e América Portuguesa? Né? Lê o livro, gente. Lê o livro, né? Tô brincando. O que a gente precisa entender? Né? Esse período de descobertas, né? De encontros e desencontros, né? A América Espanhola, ela tem esse nome porque ela foi colonizada pelos espanhóis. E a América Portuguesa tem um nome porque foi colonizada pelos portugueses, né? Oh, que sugestivo, né? E aí nós temos algo muito importante a entender aqui, né? Nós temos os primeiros desbravadores, descobridores, né? Que são os que são mais citados, que é o Pedro Álvares Cabral, que chega no Brasil, e Cristóvão Colombo, que chega às Américas, tá? Tá, beleza. Quando o Colombo chega à América, né, as Américas, quando a América Espanhola começa a ser desbravada, né, começam a explorar aquele pedaço ali, né, que a gente chama as Américas hoje a gente chama de América do Sul ou América Latina, né, toda a América Latina. Vamos pegar aí a parte dos países que falam língua hispânica, né. Quando ele chega ali, né, outros, né, vão vir depois dele, vão se deparar com povos indígenas, nativos, ameríndios que aqui vivem, né? São os incas, maias e astecas. E aí o Império Azteca ele vai estar no auge, tá? Então nós vamos ter várias figuras que vão permear ali. Estudem quem foi Malinche, tá? Nós falamos sobre ela. Ela casa com Hernando Cortés, e aí ela aprende o idioma tanto do espanhol, ela fala o idioma dos nativos, os dialetos indígenas, e com isso ela serve de intérprete entre esses dois povos, europeu e americano nativo aqui da América Espanhola, aqui quando eu falo da América, né? E no Brasil nós vamos ter, né, a figura da colonização portuguesa, o tal do relativo abandono, porque levou 30 anos para ser colonizado, né? Por que Portugal não se interessou tanto pela colonização do Brasil logo de início, né? Ao contrário da Espanha. Tem o Tratado de Tordesilhas, que vai dividir, né, uma parte para a Espanha, outra parte para Portugal, que divide as Américas, uma parte espanhola, outra portuguesa. E é só a gente estudar, tá? Estudem os dois temas, né? E América Espanhola, América Portuguesa e as reformas religiosas, tá? Um beijo, um queijo, até amanhã!